Nossa saudação aos nossos amigos internautas. Estamos iniciando mais um programa Verdades Bíblicas aqui na Web ATV. Jesus está voltando. Hoje trazendo um assunto importante, mais um assunto importante, como tem sido todos deste nosso programa. E como disse Jesus, e Mateus escreveu lá no seu Evangelho, capítulo 22, versículo 29, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então vamos conhecer, vamos estudar mais um pouco das Escrituras Sagradas, a Bíblia, que é o manual do ser humano. Hoje conosco, na participação do programa, a senhora Sandra Carpes de Fraga e o irmão Marcelo Krumenauer. Seu Aldo nos trabalhos técnicos de áudio e vídeo e a presença, o apoio espiritual da senhora Estela Pimentel. A todos os nossos amigos internautas, então, o nosso abraço e desde já muito obrigado pela vossa companhia. Saudação do Marcelo aos nossos amigos ouvintes. Saudação aos amigos ouvintes, aos internautas. Senhora Sandra, irmã Sandra, também a sua saudação. A minha saudação, então, a todos que estão nos ouvindo e nos vendo nesse momento, os participantes do programa Verdades Bíblicas. Solicito a irmã Sandra a fazer a nossa oração inicial. Pai nosso que estás nos céus, aqui, Senhor, estamos nesse momento, agradecidos a Ti por todas as bênçãos recebidas e que o Teu Santo Espírito, Senhor, se faça presente aqui conosco, ao estudarmos mais uma verdade bíblica, Senhor, e que nós possamos ser fortificados com a Tua palavra e estarmos mais perto de Ti, e assim, Senhor, estarmos nos preparando para a Tua grande volta. Obrigado, Senhor, pela oração atendida, é o que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Irmão Marcelo, qual seria o assunto de hoje de nosso Verdades Bíblicas? Nós vamos tratar das guardas, das entradas da nossa alma. De que forma nós devemos guardá-la e conduzi-la em nossas vidas. Muito bem. Senhora Sandra, gostaria de iniciar discorrendo algo sobre o assunto? O assunto é extremamente importante, porque é a maneira que nós temos de nos proteger contra as ciladas do nosso grande inimigo, que é Satanás, porque diariamente nós estamos travando uma luta entre o bem e o mal. Então nós vamos ver alguns conselhos da Bíblia sobre esse assunto. Falando em guardas, seria assim, digamos, um tipo proteção por onde entram as ideias, os planos, as decisões, digamos, através de nossos sentidos, Marcelo? Sim, de que forma nós temos conduzido a nossa vida, de que forma nós temos nos relacionado com as pessoas, com tudo que está ao nosso redor, de que forma nós absorvemos as informações nos nossos sentidos, de que forma isso atua em nossas emoções, em nosso espírito. Muito bem. Irmã Sandra. Bem, os nossos sentidos, eles estão sempre atentos, né, para receber as informações. E nós temos na Bíblia um exemplo típico, né, no primeiro capítulo da Bíblia, no capítulo 3 do livro de Gênesis, quando aconteceu a queda do ser humano, a queda do homem, né? Eva ouviu a serpente, né? Ela viu o fruto, achou a aparência agradável, né? Ela tocou no fruto, o fruto do conhecimento do bem e do mal, e ela comeu esse fruto, né? Então, aqui nós vemos basicamente todos os sentidos, audição, visão, tato, olfato, paladar, todos esses sentidos envolvidos, né, na ação de Eva. E claro que aqui não foi uma ação tranquila, porque Satanás estava personificando na imagem da serpente. E até nós vamos ler na Bíblia, Gênesis, o capítulo 3, os versos 1 a 6. Né? Mas a serpente
mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, Senhor, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então aqui nós vemos na queda do ser humano, né, como os sentidos estavam envolvidos. Passou por todos os sentidos, né? Ela Exatamente. teve a audição, ouvindo a serpente, a visão, que ela achou bonita a fruta, né? Também, digamos, o tato, ela pegou a fruta, sentiu que era boa, macia, né? E o olfato, que ela cheirou. E depois, então, ela foi pro paladar. Gostou tanto do sabor que ofereceu pro Adão, né? Sim. Ali cabe lembrar também que esse acontecimento foi em contraposição àquilo que Deus havia ordenado, né? Porque Deus disse que ela não deveria comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali, quando ela foi enganada através dos seus sentidos. Então nós devemos vigiar nossos sentidos para que eles não sejam usados de forma indevida. Satanás ele procura fazer uso desses dons que Deus nos concedeu para nos afastar dele. E daí nós somos tentados por Satanás de inúmeras formas. Ele utiliza métodos para obter isso aí, para obter resultados a seu favor. Um dos métodos que ele utiliza é o apetite não controlado, onde a intemperança no comer e no beber e no vestir, e assim por diante, elas desafetam o corpo e a mente e acabam nos tomando muito tempo de vida. Também usa outro método, que é a presunção, onde Satanás procura fazer com que acreditemos que Deus está dentro de nós, que podemos ser como Deus, e ele leva o nosso ego e centra tudo no homem. E um terceiro método que Satanás utiliza para nos enganar através dos nossos sentidos é através da adoração. Deus criou o homem para adorá-lo. Quando Deus é posto de lado, Satanás toma o lugar, convencendo o homem a adorar qualquer coisa, imagens, ídolos, menos o seu Criador. E Satanás também ele usa meios, né? Atualmente, de todo o tempo da história, né? Se nós pegarmos de Gênesis a Apocalipse, nós podemos ver como Satanás ele engana as pessoas e atualmente, né, nós estamos envolvidos nesses meios e nós podemos citar alguns, no caso a questão da riqueza, né? Por exemplo, hoje as propagandas, Satanás usa esse meio de comunicação para nos levar a convencer a nós adquirirmos bens materiais que normalmente nós não necessitaríamos, né? Mas através de todo o visual, do som, que mexe com os nossos sentidos e nós acabamos muitas vezes adquirindo materiais desnecessários que não são úteis para nós no nosso dia a dia, pensando simplesmente para satisfazer a nossa questão dos sentidos, algo pessoal nosso, né? E isso é um meio, é uma arma que Satanás usa para nos derrubar, né? Gastarmos aquilo que realmente nós não precisaríamos gastar, né? Ele também faz a questão da moda, né? Uma satisfação pessoal, às vezes até momentânea, né? Nos enrola, nos convence de que precisamos ser vistos, precisamos ser reconhecidos, ser lembrados, né? Então,
não tem como atualmente nós conseguirmos acompanhar as mudanças da moda, principalmente a questão do vestir e do calçar, porque tem tanta coisa que é desnecessária para o nosso dia a dia, né? E nós acabamos, então, nos afastando de Deus e nos preocupando mais com coisas que chamam a atenção o nosso exterior. Aí seria o caso, por exemplo, na moda, a visão, né? Que a propaganda vai na tela da televisão de um artista ou uma artista famosa e chama a atenção das pessoas. As pessoas pensam, para mim ficar linda como ela, eu preciso ter um sapato daqueles, um vestido daqueles, Exatamente. né? É isso aí. Aí a porta da visão não está protegida, né? Como o Marcelo falou antes sobre o paladar, que a pessoa não tem controle, come de tudo, que muitas coisas são instantaneamente saborosas, mas o paladar é um sentido que quando a gente não freia ele, não consegue dominá-lo, ele, se não me falha a memória, é o sentido que mais diretamente traz as consequências, porque o homem, a pessoa que abusa na juventude, na infância, e quando chega no comer e no beber, quando chega numa certa idade, aparecem as consequências físicas, além das consequências morais, né? Sim. E nós temos ainda a questão dos divertimentos, né? São ótimos, né? É um passatempo agradável para nós, mas muitas vezes o que acontece? O que Satanás faz, né? Ele faz com que a gente perca muito tempo, né? Com divertimentos, com jogos, e hoje nós temos uma quantidade muito grande de aparelhos, de mídias, né, de objetos, materiais, e aí a gente acaba desconcentrando e o tempo passa e muitas vezes nós ficamos horas e horas, né, dedicando um tempo a um divertimento que vai acabar nos viciando, né, nos tornando reféns, né, e podemos dizer assim que infelizmente, hoje, a maioria das pessoas não tem esse controle sobre o tempo nos divertimentos, né? E aí acaba sendo, então, um ótimo meio para Satanás atuar na nossa vida, na nossa mente. Aí seria através da audição e da visão. E da visão, exatamente. São dois sentidos, assim, a audição e visão são dois sentidos que Satanás tem muitos meios para nos atacar. Mas ele é tão astuto que também usa de vários recursos. E usou ao longo da história e continua usando até hoje. E são conhecidos por alguns como revoluções que ocorrem ao longo da história, né? Entre elas a gente pode citar a Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, Satanás ele incentiva o uso de aparelhos de mídia para levar ensinamentos distorcidos da verdade aos lares, principalmente para atingir as classes mais pobres, onde há mais adoradores de Cristo. Ele também faz uso de uma revolução social, onde ele implanta na sociedade a inversão de valores morais, onde o que é certo passa a ser errado, ou como alguns jovens dizem, careta, ou até ultrapassado, fora de moda, né? São expressões corriqueiras no nosso dia a dia. Também se usa uma revolução sexual, até muito em moda hoje em dia, onde Satanás nos convence a termos relações sexuais sem compromisso, com trocas de parceiro e até, diríamos que ilícitas aos olhos de Deus, conforme diversas passagens bíblicas que já podemos ver aqui nesse programa, né, através de outras pessoas também. Outras revoluções que Satanás usa também em nossos meios são a revolução de libertação. Ele incentiva o uso de drogas legais e ilegais. Quando eu digo droga legal, são todas aquelas drogas que fazem mal ao nosso corpo, mas estão atualmente hábeis à venda no mercado, né? E isso afetando o nosso corpo, afeta a nossa mente e acaba nos distanciando de Deus. Usa também Satanás a revolução religiosa, onde ele troca ou altera as doutrinas designadas por Deus como verdadeiras,
e acaba tornando a casa de Deus também um local de adoração do homem e não adoração de Deus. E como você falou anteriormente, até essa situação que vive agora o Brasil e o mundo inteiro, que diz que a criança, depois que ela nasce, depois que ela cresce, ela vai escolher o sexo que quer ser. Exatamente. Como uma criança que está começando o seu aprendizado na vida vai ter capacitação para poder escolher que sexo ela quer ter quando Deus já definiu o seu sexo biologicamente. Sabemos que isso não é correto, não é assim que funciona. Ela não tem essa capacidade de tomar esse tipo de decisão e saber se isso realmente é correto ou não para a sua vida. E aí entra a audição e a visão. A mídia, que está divulgando tanto isso, que hoje quem for contra vai ser acusado de homofóbico e uma série de outras coisas, por mais que procure explicar tudo certinho, dentro da natureza da pessoa, do ser humano, essa pessoa vai ser apontada como que está discriminando. Mas o que é? É que a força que a mídia está dando através da visão e da audição, que também, como se diz, como se está desprotegida tanto a audição como a visão, no momento que não tem aquela proteção e ouve qualquer coisa, assiste qualquer coisa, não é? Sim, nós somos hoje muito influenciados pela mídia. Nossos meios sociais, a televisão tem grande parte nisso. Hoje as redes sociais, a comunicação é muito rápida e as pessoas acabam aceitando todas as informações que enxergam pela frente, muitas vezes até sem questioná-las, né? E somente as pessoas que são mais entendidas no assunto ou têm um determinado estudo conseguem distinguir mentiras no meio de verdades. Então, uma massa da sociedade é movida a fazer coisas que realmente não são certas, que não são apropriadas. E isso tudo acaba sendo vendido para as nossas casas, para os nossos lares. As famílias acabam se degradando, começam a ter conflitos nas casas, pais brigando com filhos e casais se separando, entre várias outras coisas que a gente acaba vendo. E muitas vezes a gente não sabe a origem por não notar coisas tão pequenas como essas que acabam entrando na nossa casa, por meio da nossa visão, da nossa audição, entre os outros sentidos que já citamos agora há pouco, né? Cabe lembrar ainda de mais uma revolução que tem afetado muito também a nossa sociedade, que ela é designada como uma revolução satânica e da mesma forma acontece com uma revolução também musical, onde através de pactos pessoas se colocam à disposição de Satanás em troca de valores. De sucesso. Muitas vezes uma posição social elevada ou obter sucesso na sua carreira, ser um grande músico, cantor, né? Tem bandas, tem inúmeras citações, claro, eu não vou citar nesse momento porque é um assunto extenso, já teria que ser dedicado à música, mas pessoas que fizeram pactos com Satanás, realmente se dedicaram a ele em troca de posição social. Infelizmente, a gente sabe que o final disso vai ser o mesmo final que Satanás vai ter. Irmã Sandra. E diante de tudo isso que nós estamos vendo hoje, né, todos esses meios, essas revoluções que marcaram e marcam a nossa história, e são meios que Satanás usa para realmente nos derrubar como seres humanos, né? E nós então precisamos, em cada uma das tentações, nós somos obrigados a escolher, a decidir de que lado nós estamos. Se nós estamos do lado de Deus ou se nós estamos do lado de Satanás. E nós temos alguns textos bíblicos que nós vamos ler agora, que se encontra no livro de Mateus, o capítulo 6. Primeiro nós vamos ler o verso 24. Capítulo 6 do livro de Mateus, o verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um
e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Esses dois senhores, Deus ou Satanás, né? E os nossos sentidos, como nós estamos diariamente bombardeados por tantas informações, por tudo que está acontecendo, nós sempre precisamos colocar nossa vida nas mãos de Deus e pedir o auxílio, né, para decidirmos sempre ao lado de Deus. E nós temos também no livro de Mateus, o capítulo 6, os versos 22 e 23, versos 22 e 23, que Jesus se refere basicamente à luz e às trevas, né? São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Então aqui nós vemos Jesus nos diz que os nossos olhos são a lâmpada do corpo, né? É a porta de entrada, vamos dizer assim, né? Os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Então, por isso a importância de nós decidirmos em questão o que nós estamos vendo e ampliando para os demais sentidos, né? O que nós estamos ouvindo, o que nós estamos tocando, o que nós estamos comendo, né? Porque os nossos sentidos realmente, como nós comentamos no início, eles vão interferir diretamente das nossas decisões no nosso cérebro e, consequentemente, as nossas decisões espirituais. Muito bem. Então, os nossos sentidos, vamos repetir, então, visão, audição, paladar e também o tato, né, e o olfato, são, digamos assim, poderes que a gente tem de pensar, sentir e decidir querer ou não querer. Através desses sentidos é que nós recebemos, digamos assim, a força que vem de fora para dentro da gente, né? E sabemos que Satanás está apavorado, né? Ele está trabalhando cada vez mais, ele sozinho não, e todo o seu exército de 1/3 de anjos que foram expulsos com ele do céu, estão trabalhando porque eles sabem que a volta de Jesus está próxima. Então ele está fazendo o possível para levar mais gente para o lado dele, quanto mais ele puder, né? E frente a toda essa devassidão de maldades que vem sendo recebida através das mídias nos últimos tempos, é que Deus também nos aconselha a nos desviarmos do mal. Assim como está descrito lá em Provérbios 4, verso 20 ao 27, que eu vou ler agora. Lá diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não os deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Dessa forma, Deus nos ensina que nós devemos focar nele, porque ele é a verdade. Desviando dele, nós vamos acabar aceitando coisas erradas, como essas que nós vimos hoje. Muitas vezes, quando a gente lê uma passagem bíblica, como você leu agora, esses versículos aí, e inclusive nos evangelhos, que muitas vezes as pessoas dizem, não, isso aí é coisa escrita por quem escreveu os salmos, mas não é algo que, quando estava falando em filhos, eu acho que aí era Deus se referindo, no caso, vamos dizer, a Davi, né? Ou quem escreveu esse Salmos, né? Provérbios, aliás. A quem escreveu, no caso, né? Então, é a inspiração, né?
Como também quando a gente vê, por exemplo, lá em Mateus e os outros evangelhos, não é, a maior parte são descrições, são coisas que foram redigidas que Jesus falou, né? E eles então anotaram, porque é a pregação de Jesus, logicamente junto com os apóstolos, mas principalmente Jesus, então esse relato que Jesus falou e o que ele fez, né? Então, muitas vezes a gente diz, lá no Evangelho de Mateus, diz isso. Não diz isso porque Mateus, quem disse foi Jesus, né? Entende? Por exemplo, lá nessa passagem de errais não conhecendo as Escrituras, quem é que falou? Foi Jesus e Mateus escreveu, né? Neste caso aqui, a passagem de Provérbios, né? Ela é de Salomão, mas pode ver que ela inicia no capítulo 4 dizendo assim: ouvi, filhos, a instrução do Pai, estais atentos. Então, na verdade, como é uma inspiração, e toda inspiração vem do Espírito Santo, vem de Deus, então ele está referindo isso aqui para todos que se consideram filhos de Deus. E o primeiro versículo, como é que começa ali? O 4, verso 1 que eu li agora? O primeiro versículo de todos que você leu ali. O 20. O 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aí seria o que? O Salomão mesmo falando ou Deus para ele? Inspirando. Aqui Deus está passando para Salomão. Salomão sendo filho dele, né? Por isso que eu digo, ele falou para Salomão e Salomão escreveu. Aí está a inspiração, né? Muito bem, algo a acrescentar, irmã Sandra? Sim, diante do que nós vimos, né, no livro de Provérbios, o apóstolo Paulo, ele também nos dá um conselho, e Deus, através do apóstolo Paulo, por inspiração, escreveu a nós no que nós devemos pensar. E são 2 versos que se encontram na Bíblia, no capítulo 4 do livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 4, os versos 8 e 9. Eu até diria assim que é uma receita inspirada que nós temos aqui. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, para nós, o que pensar, né, está diretamente associado aos nossos sentidos. Então, o que eu estou assistindo, o que eu estou ouvindo, o que eu estou vendo, realmente está me fazendo bem? Se enquadra no que a Bíblia nos ensina sobre o que pensar? Se não se enquadra, realmente não provém de Deus e nós devemos simplesmente nos afastarmos. Porque nós vimos durante todo o programa, né, os meios, as revoluções, as armas que Satanás usa para tentar nos tirar do caminho de Deus. E realmente, os sentidos, mais do que nunca, nós estamos vivendo numa época em que os nossos sentidos estão muito aguçados, né, para as coisas que, infelizmente, não nos levam a Deus. Então, nós precisamos orar, pedir a orientação de Deus, para que realmente o que nós estamos colocando para dentro do nosso corpo, através dos sentidos, faça com que nós tenhamos um cérebro saudável, que nós possamos fazer boas escolhas em nome de Jesus. Muito bem, Marcelo. A palavra de Deus também nos coloca, né, que ela é a verdade, o caminho, é a vida. Se soubemos disso, então nos resta questionar no nosso dia a dia, com o que temos passado mais tempo? Com o que é certo, que é verdadeiro, conforme ensina a palavra de Deus? Ou com alguns programas como novelas, como os jogos, entre outros divertimentos que nos levam a coisas que realmente são perdas de tempo e não trazem benefícios para nós? Aquilo que está tomando mais tempo da nossa vida, normalmente é com aquilo que nós acabamos
nos identificando, nos influenciando mais. Então, à medida que estivermos mais dedicados, buscando aquilo que é verdadeiro, que é certo em nossas vidas, agir da forma correta, nós vamos estar ocupando nosso tempo com aquilo que nos vai trazer proximidade do reino de Deus, daquilo que pode nos conduzir ao Salvador. Muito bem. Então, hoje, com a irmã Sandra, irmão Marcelo, o nosso programa Verdades Bíblicas, e nós estamos chegando ao final do programa. Então, acho que o assunto seria para bem mais tempo, né, Marcelo? O básico chegou aí, né? Agradecemos a companhia dos nossos amigos internautas. E, Marcelo, para suas despedidas, às pessoas que acompanharam o nosso programa. Eu sempre desejo a todos que busquem a verdade, busquem a Deus, porque Ele vai ter resposta para todos os problemas da sua vida. Você pode até não entender de momento, mas com certeza Ele é a resposta para tudo. Que todos possam aprender e crescer mais com as palavras de Deus, que a Bíblia Sagrada os traga bom benefício e sigam corretamente os devidos caminhos. Muito bem. Irmã Sandra, por favor, a oração final e a sua despedida. Que Deus nos ajude, né? Que o nosso viver esteja alinhado com Deus, né? Que os nossos sentidos estejam voltados para as boas escolhas e que nós possamos trilhar junto esse caminho que nos levará à vida eterna através do estudo da palavra de Deus, da nossa comunhão com Deus, porque com certeza nós seremos mais que vencedores ao seguirmos o que a Bíblia nos ensina. Muito bem, amigos, estamos chegando ao final do programa Verdades Bíblicas de hoje, agradecendo mais uma vez a companhia dos nossos amigos internautas, agradecendo a presença do Espírito Santo que esteve conosco, na expectativa de que tudo que aqui falamos, divulgamos, seja do proveito espiritual dos nossos amigos ouvintes e internautas. Obrigado, irmã Sandra, irmã Marcelo, irmão Aldo, a senhora Estela Pimentel também, que esteve aqui com a gente. A todos os nossos agradecimentos, ao nosso bom Deus, e até uma próxima oportunidade com mais um programa Verdades Bíblicas.